paz de Deus, paz e graça seja com todos, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais um aprendizado junto com todos, porque estamos todos aprendendo. Então vamos aprender mais um pouco do Senhor hoje. Hoje ali no título eu coloquei Filhos do Diabo. Então quem olha assim pode ser um título um pouco pesado, mas é o que a palavra nos ensina e o que ela nos diz. Então vamos saber quem são os filhos do diabo, os filhos do maligno. E assim como tem os filhos do diabo, das trevas, do maligno, também tem os filhos da luz, os filhos de Deus. Lembrando que a palavra, meus queridos, é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. A palavra ela tem que ser meditada, nós temos que ler, meditar, buscar os ensinamentos, guardar ele na nossa mente, no nosso coração e colocar em prática. Senão não tem valia, não é mesmo? E estamos nessa caminhada para podermos evoluir nos ensinamentos do Senhor, para que a nossa caminhada não seja em vão, tá certo? Então vamos lá. Então para isso hoje vamos falar sobre Caim, Caim, uma representação já lá no princípio, da personificação, vamos dizer assim, do mal. Então assim como teve Caim, também teve Abel. Caim matou Abel, então já simbolizava, ou prefigurava também em Abel o Senhor Jesus e Caim o mal, o diabo. Depois nós vamos ver também a genealogia e a história de Abel e vamos aprender também depois com a história de Abel. Por enquanto é Caim. Primeiramente, Caim nos dicionários você pode achar alguns significados, como diz aqui, pode ser lança, possessão, aquisição, é o significado com a palavra Caim. Uma coisa também que nós temos que ter em mente, o que diz que Caim era o filho do diabo, e também para nós entendermos que tem um ensinamento, irmãos, que na verdade é uma heresia, em que fala que Eva teve relacionamento, com o diabo, com Satanás, e dele saiu Caim, que seria o filho do diabo, o filho das trevas. Mas não é dessa forma, irmãos. Esse ensinamento é uma heresia, tem que ter cuidado, porque não é isso que a Bíblia diz. Depois nós vamos ler e vamos ver que não é isso aí, tá bom? Só para deixar claro isso aí também. E o que fazia então com que Caim fosse um filho das trevas, um filho do diabo? Eram as suas obras. Assim como agora também nos tempos atuais, em todas as gerações, aqueles que praticaram obras más, que não se arrependiam, eram os filhos do diabo, e assim é hoje também. Então praticavam obras más, não tinha fé. Então a própria Escritura fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Caim não agradou a Deus também por não ter fé, e nós vamos ver isso aí. Ele foi o primeiro homicida, ou melhor, fratricida, porque aquele que mata o irmão é um fratricida. Então fala homicida, mas também um fratricida por matar o seu próprio irmão, não é mesmo? E por que ele matou? Porque as suas obras eram más, e as obras do seu irmão Abel eram justas, e isso causou o que nele? Inveja, ódio, mentira, insubordinação, à palavra de Deus, e isso gerou então esse sentimento que fez com que Caim matasse o seu irmão Abel e ele se tornasse o primeiro homicida, fratricida na verdade. Tá bom, irmãos? Depois a gente vai ler aqui os pontos na própria Escritura. Então, sobre a descendência também é interessante que Caim, depois ele gerou Enoque. Não é aquele Enoque que foi levado por Deus. Aquele lá está na geração de Sete, tá bom? É outro Enoque. Enoque foi a primeira cidade, na verdade, edificada por Caim. Então se entende aí que, como Caim, a gente vai ler que ele, na verdade, se amaldiçoou, foi amaldiçoado, ele não tinha Deus como a sua fortaleza, o seu escudo, a sua defesa. Então entende-se que ele criou a primeira cidade exatamente porque ele achava que ele poderia ser morto, e como não tinha Deus,
Então Enoque foi a primeira cidade, o nome do teu filho, e depois ele teve Irade, né? Meujael, Metusael e Lameque. Lameque, né, foi a 7ª geração. É uma coisa interessante também que a gente vai ver aqui em Lameque. Lameque, vamos dizer assim, que ele foi o primeiro bígamo, né? Teve 2 esposas, Zilá e Ada, né? E a palavra Lameque, o nome significa cair de posição, oprimido, pobre, baixo, sem esperança. Então, um amaldiçoado, né? É interessante que a gente vai ler sobre Lameque depois. Aqueles que já leram, né, essa parte vai entender, ou vai se lembrar, e depois aqueles que não leram vai entender o que eu quero dizer. Solidificar tudo isso aqui, vamos ler Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso 14. Eis que hoje me lanças de face da terra, me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Veja bem, irmãos, aqui ele próprio se amaldiçoou, né? Então, por que ele se amaldiçoou? Porque ele era exatamente, né, insubmisso, ele não se submetia, né, aos mandamentos do Senhor. Então, ele preferiu se amaldiçoar, porque era muito simples. Se ele se arrependesse da sua má obra, ou das suas más obras, ele alcançaria perdão, mas ele não quis. Ele optou, né, por isso. Continuando. O Senhor, porém, disse: porquanto qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Aqui também é interessante que muitos também defendem a tese de que a geração, né, dos filhos do diabo tem uma marca, né? O pessoal fala muito de marca, mas a gente vê aqui que a marca que o Senhor colocou foi exatamente somente, né, em Caim, não na geração, não é mesmo? E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque, que é o último ali, a 7ª geração de Caim. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Ada teve Jubal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então a Bíblia diz pai porque certamente foi, né, os primeiros, né, os que tocavam órgãos, né, instrumentos, e os que habitavam em tendas. E Zilá também teve Tubal-Caim, mestre de todo cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Então está aí, irmãos. Interessante. Se a gente for verificar também nos evangelhos, né, o que o Senhor respondeu quando alguém perguntou para ele: Senhor, mas quantas vezes eu devo perdoar, né? Não foi com essas palavras, mas está no texto. O Senhor, ele perguntou, 7 vezes? Ele perguntou, né? O Senhor respondeu, não só 7 vezes, mas digo que 70 vezes 7. Então o Senhor, naquele dia, né, ele anulou essa maldição, né, que, vamos dizer assim, ela foi posta lá no princípio, né? Todo o mal que havia, né, sobre a humanidade, ele levou no madeiro da cruz sobre si mesmo e ofereceu o sacrifício supremo. Então, a partir de então, todo aquele que crê, se esforçar em servi-lo, né? Porque não é fácil realmente, mas que se esforçar, porque estamos sempre errando também, né? Sempre pecando. Mas se nós fazermos como Abel, que nós vamos ver depois, né? E não como Caim, que não se arrependeu, não achou nele o Senhor lugar de arrependimento, pelo contrário,
ele era um insubmisso à palavra de Deus, né? Então, se nós nos humilharmos, o Senhor nos perdoa. Ele perdoa todo aquele que busca por misericórdia. Agora também vamos ler aqui na Epístola de Judas uma coisa interessante quando Judas fala contra os ímpios e falsos mestres. Lá no versículo 11 ele diz: ai deles, né, dizendo dos ímpios e dos falsos mestres, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e permaneceram na contradição de Coré. Então ele cita aqui Caim, Balaão e Coré. Então, para os irmãos que se lembram ou para aqueles que não lembram, então Caim, né, um insubmisso, não é mesmo? Um odioso, um invejoso, né? Ou os ímpios, eles praticam tudo isso, são os filhos do diabo, né? Coré se rebelou contra o próprio Moisés, colocou o povo contra Moisés, se rebelou contra a vontade de Deus. O que aconteceu? Morreu também no deserto, foi tragado pelo próprio deserto. Balaão, ele negociou as coisas de Deus, né? Ele era vamos dizer assim, um mercenário. Então, irmãos, tudo isso aí, todos que praticam isso, que têm, vamos dizer, essas características, são os filhos do diabo. Então, nós devemos meditar na palavra, irmãos, e pensar e nos policiar para que isso não aconteça conosco, não é mesmo? Será que nenhum de nós comete esse tipo de pecado? Claro que comete, irmãos, todos nós cometemos. A diferença é que nós temos o Senhor Jesus para que nós, de um puro e sincero coração, possamos pedir perdão pelos nossos pecados e assim não incorrer no fim que teve Caim, assim como Balaão e Coré, como diz a palavra. Vamos verificar também em João, no capítulo 3, no versículos 7 ao 15. Vamos lá. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo. Então, irmãos, aí está, filhos do diabo. Quem comete o pecado é filho do diabo. Está bem claro, né? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, como eu disse, o Senhor ele desfez todas as obras do diabo, toda a maldição, tudo que foi feito por Satanás desde o princípio, o Senhor veio para desfazer. Lameque se auto-amaldiçoou, o Senhor quebrou, né? E daí todas as maldições, tudo que foi o mal que o Satanás fez, o Senhor desfez, através do seu sacrifício. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Em algumas traduções, está melhor traduzido, não continuam no pecado, ou seja, não continuam praticando o pecado. Aquela mulher lá, né, queria ser apedrejada, ela falou assim: alguém ficou para te acusar? Não, nem eu também não te acuso, né? Vai, não peques mais, né? Então, isso é o que o Senhor quer de nós, porque esta é a mensagem que eu disse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, olha só, que era do maligno, né, o do diabo, do mal, e matou seu irmão. E por quê? E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, como eu disse, imperava em Caim inveja, né? Inveja causou ódio, mentira, insubmissão, levou a ele a praticar um homicídio, né? A matar o seu próprio irmão. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Então devemos amar os nossos irmãos. O apóstolo Paulo fala, né, sobre a paz. Se possível, tenhamos paz com todos os homens. E com os nossos irmãos, como aqui está falando, nós temos que amar os nossos irmãos. E o Senhor ainda ensinou mais, né? Que nós também oremos pelos nossos inimigos, que nós amemos o nosso inimigo, né? Para que o Senhor faça uma obra, se for assim a sua vontade, converta os vossos corações e salvem as suas almas. É difícil? É muito difícil, mas estamos aqui exatamente para aprender, né? Então esse foi mais um vídeo,
mais um ensino que o Senhor nos dá, trazendo aqui o primeiro homicida, o primeiro fratricida, matou o seu próprio irmão. Irmãos, isso tem um significado muito forte na parte espiritual, porque matar o nosso irmão, será que é somente pegar uma arma, alguma coisa e alvejarmos o nosso irmão? Não, isso é espiritual. Às vezes uma palavra, alguma coisa que a gente faz, um ato, uma obra que a gente executa, pode matar o nosso irmão, e nós temos que cuidar, porque isso é muito grave. O peso de uma arma sobre os nossos ombros é muito grave, e cada um de nós vamos naquele grande dia prestar contas para com o Senhor. Tá certo, irmãos? Espero ter ajudado, espero ter esclarecido e levado alguma coisa de edificação para cada um de vocês. Agradeço a Deus por tudo, por essa oportunidade. Fiquem todos na paz de Deus, na graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.